Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando e vamos continuar aqui os nossos vídeos do nosso curso aqui do Sistema ao Tudo, vamos dizer assim. E nós paramos nesse ponto aqui, onde nós criamos as estruturas de pacotes do meu projeto e a partir daqui nós vamos começar a criar a classe. Então, foi iniciado, né, foi criado a classe usuário entity, só que a gente não desenvolveu. E por que a gente não desenvolveu? Porque eu quero antes disso, passar alguns conceitos para vocês, que é o seguinte, quando a gente está falando de uma integração de uma aplicação no banco de dados, quando a gente trabalha no banco de dados como o MySQL, o Postgres, o que a gente está trabalhando aqui agora, né? Postgres, ou Oracle, ou SQL Server, todos esses bancos de dados têm algo em comum. Eles são banco de dados relacionais. O que isso significa? Esses bancos, eles armazenam os dados utilizando um conceito chamado de entidade e relacionamentos, né? Então, relacionamentos. Então, o que acontece? Quando eu crio um banco de dados, deixa eu abrir a canetinha aqui para fazer os meus rabiscos. Basicamente, eu vou criando tabelas, né? Tabelas, então aqui tem uma tabela usuário, por exemplo. E se ela for se relacionar com outra tabela, por exemplo, aqui um grupo de usuário, né? Um grupo, o que vai acontecer para fazer esse relacionamento? Ele vai pegar a chave primária desse cara aqui e vai associar no grupo, por exemplo, né? Dependendo da entidade, do modelo que vocês vão desenhar. Esse modelo de entidade e relacionamento, ele é parecido com a orientação objeto. Orientação objeto. Só que eles não são iguais, eles têm suas diferenças. Uma delas é esse próprio relacionamento, onde no modelo de banco de dados usa campos para fazer esse relacionamento. Na orientação objeto, a gente consegue criar variáveis daquele determinado tipo que já faz aquele relacionamento. Então, nós temos aí uma diferença, né? Uma diferença aí, vamos lançar assim, de conceitos, certo? Porque no banco de dados usa entidade e relacionamento e no Java, no Spring Boot, nós utilizamos orientação a objetos, né? Então tem essa diferença de conceitos para se trabalhar. E existem alguns mecanismos no próprio Java no qual a gente consegue pegar esse modelo orientado a objeto e esta ferramenta conseguir fazer a tradução para o modelo de entidade e relacionamento dos nossos bancos de dados, tá? As ferramentas que nós utilizamos para criar esse mecanismo é o JPA, que é a sigla de Java Persistence Annotation, tá? E o Hibernate, que é um framework que a gente chama de ORM, né? Que é um framework que ele vai fazer essa tradução da orientação objeto para um banco de dados relacional e do relacional para uma orientação objeto. Então, dois conceitos importantes aqui no back-end Java é o conceito de JPA e Hibernate, tá? Porque eles é o que vão nos auxiliar a trabalhar com o modelo de entidade de relacionamento dos bancos de dados, tá? O JPA em si é basicamente uma especificação, tá? É como se fosse uma padronização do que deve ser feito para aquelas anotações, que a gente já vai ver o que é na prática. E o Hibernate é o framework propriamente dito, é onde faz acontecer, vamos dizer assim, né? Então o JPA é como se fosse uma especificação e o Hibernate é onde faz acontecer. Nós simplesmente conseguiríamos usar o Hibernate sem JPA? Conseguiríamos, tá? Não tem problema, ele é um framework independente. Mas a gente acaba usando associado ao JPA para a gente reaproveitar essas especificações que já vêm, tá? Nós tendo também um uso do JPA, não necessariamente nós usaríamos, por exemplo, o Hibernate. Podem existir outros frameworks, tem até um aí que é mais antigo, que é o Top Link, que também fazia o mesmo papel do Hibernate,
Mas acabou que hoje em dia, né, já vindo no próprio Spring Boot, o Hibernate ficou mais em alta. Então, assim, JPA é uma especificação das anotações que eu faço relacionado ao modelo de entidade relacional num objeto, que a gente já vai ver na prática, e o Hibernate é o framework que faz essa tradução. Então, assim, quando eu mandar listar uns objetos, ele vai lá gerar um comando SQL, que é feito para a entidade de relacionamento, tá? Executa esse comando, traz, converte para objeto, e a gente usa tudo de forma automática. Uma outra vantagem de a gente usar esses dois mecanismos de JPA ou Hibernate, que ele é independente de banco, ele já tem um mecanismo de tradução que se a gente quiser trabalhar hoje com MySQL e amanhã com Postgres, ele consegue fazer essa tradução entre as bases e a gente fica descolado de banco de dados, a gente não amarra a nossa aplicação com banco de dados. Quando eu fiz o Spring Boot com vocês, lá nos primeiros vídeos, lá nas dependências eu adicionei um JPA, tá? O JPA automaticamente já vem essa especificação de annotation e também o framework Hibernate aqui no projeto que a gente fez, né? Então o Spring Boot já tem esse mecanismo. O que a gente vai fazer agora é começar a implementar, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos criar um objeto do meu negócio, certo? E depois mapear com o JPA para quê? Para o Hibernate conseguir fazer a parte do lado de banco de dados do meu objeto orientado a objeto, da minha aplicação orientada a objeto, lá no modelo de entidade de relacionamento, tá? Então vamos para a prática. Voltando aqui para o nosso Spring Tool Suite, eu vou começar aqui escrever o meu usuário entity, tá? Então, o meu usuário entity, eu começo com tudo, ó, fazendo uma anotação dizendo que este cara aqui é uma entidade. Então, se eu botar entity aqui, ó, e dar um Ctrl espaço, vocês localizem para importar aqui, ó, de jakarta.persistence, tá? Que é uma especificação, é uma anotação que o Hibernate depois vai vir aqui ler esse mecanismo para montar minhas tabelas no banco de dados de forma automática. Então eu digo que é entity. Daí tem uma outra anotação que eu gosto de botar, isso aqui não era obrigatória, mas eu gosto de fazer porque daí, eu fazendo essa anotação, eu digo qual nome de tabela no banco de dados eu quero fazer para esse objeto. Se eu não botar esse @table aqui, ele simplesmente vai pegar o nome da classe e criar a tabela com o nome da classe. E não é isso que eu quero. Eu quero deixar algo mais organizado a nível de banco de dados. Então eu posso botar aqui, ó, dizer que o objeto usuário entity, ele vai ser uma tabela no banco de dados que vai ser a tabela, por exemplo, usuário. Agora, eu gosto, na verdade, de sempre botar um prefixo antes da tabela do meu sistema para deixar o meu sistema organizado. Então, por exemplo, a minha tabela eu vou chamar de NPL usuário, tá? Aqui vocês podem botar o prefixo que vocês quiserem. Se você quiser botar o nome da empresa de vocês ou tipo uma letrinha ali que representa o sistema que pertence a essa tabela, fica à vontade. Eu vou botar NPL usuário porque a NPL é de Napoleão, né? Então eu vou botar NPL para representar isso. Mas isso aqui é o nome da tabela que vocês querem lá no banco de dados, ok? Beleza. Depois disso, eu acabo criando os atributos da minha classe. Então, o meu objeto usuário, eu vou utilizar alguns atributos comuns aqui para a gente começar. Depois a gente pode aumentar, pode diminuir. Mas para aqui para a gente trabalhar agora, nós podemos definir que tem nome, nós vamos ter o login, nós temos também a senha e nós temos também o e-mail, tá? Então eu vou fazer o usuário, vou iniciar com esses campos básicos, né? Nada muito avançado, porque daí depois a gente consegue trabalhar um pouco mais com ele. Nós vamos começar aqui, depois a gente volta, vai fazendo as coisas, por aí vai, tá? Anotações para esse cara aqui, tá? Eu preciso de quando a gente fala de banco de dados e tabelas, todas as tabelas elas precisam ter uma primary key, que é a chave primária que identifica determinado registro, né? Para a gente fazer esse mapeamento aqui através de JPA é fácil, é só botar um @id, tudo importando de Jakarta Persistence, tá? Deixa eu fechar a canetinha aqui para não ficar habilitando, só um minuto.
Depois, eu posso dizer qual a estratégia que ele vai preencher esse meu campo ID. Então, para isso já tem uma anotação aqui, ó, generated value, certo? Passando uma estratégia. Então, eu vou dizer que a estratégia é através de identity, tá? Esse identity é como se ele pegasse o autoincremente do banco, fizesse um número sequencial ali, né? Ou pegar uma sequence para tratar. É isso que ele vai estar fazendo. Vocês poderiam... Tem outras estratégias aqui de geração, né? Como automática, sequence, por aí vai. No caso aqui, não precisa se preocupar muito com isso, porque como é a primeira vez que a gente está vendo, vocês vão fazendo como eu estou fazendo aqui para o negócio funcionar. Depois, nas próximas aulas, como aqui é um sistema do zero ao completo, aparecerão funcionalidades que a gente vai ter que voltar aqui, mudar, fazer de algum jeito diferente. Isso é normal no projeto, né? A gente vai criando, vai vendo as necessidades e vai alterando o que precisa, tá? Ok. Então, aqui meu objeto com os atributos private, certo? Eu posso também definir algumas questões a nível de banco, por exemplo, dizendo que o nome eu quero que seja de preenchimento obrigatório lá na base. Então, eu posso jogar aqui, ó, um @column, dizendo que esse campo não pode ser nulo. Então, o que acontece? Quando ele montar a tabela lá no banco de dados, ele vai montar a tabela NPL usuário, né? Vai jogar esse campo como primary key, vai jogar um autoincremente e vai jogar o campo nome como not null, né? Porque ele já jogou no label false. Eu vou fazer isso para todos os campos, porque para o meu objeto usuário, eu quero que esses caras sejam not nulo, tá? Então eu posso botar aqui column name no label false para todos, por exemplo, tá? Ok. Column no label false. Ok? Gerei esses critérios aqui no meu atributo. Deixa eu até aumentar a tela aqui para ficar mais fácil de vocês verem aí. Já pensando a nível de negócio, olha só o que acontece. Então, eu tenho o meu campo ID, o nome, login, senha e e-mail. Quando a gente faz um sistema onde vai ter autenticação, a gente não pode deixar que o usuário tenha... ou não pode deixar que o meu sistema tenha logins iguais. Porque imagina, se o usuário Rogério NJ, por exemplo, né, tiver mais de um, na hora de entrar, na hora de autenticar, eu não vou saber qual é o correto, né? Então, quando eu quiser criar um usuário no meu sistema, tem um campo aqui que ele tem que ser único, ele não pode se repetir. No JPA já tem uma anotação que a gente pode botar aqui, ó, que também eu indico ó, que o login vai ser um campo único. Ou seja, ele se tentar cadastrar um login que já exista, ele já vai acusar um erro na hora de cadastrar, porque eu estou dizendo que é um campo único, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, para a gente ver nesse primeiro momento, o mapeamento básico de uma classe é esse, onde a gente define entity table, define aqui se é not null ou não, define a sequence. Só que, claro, o mapeamento vai muito além dessa simples classe aqui, né? Tem muitos mais recursos. Mas não se preocupe, nos próximos vídeos, conforme necessidade, eu vou passando esses mapeamentos para vocês entenderem. O importante é entender que nós estamos utilizando um mecanismo no qual ele faz a tradução da orientação objeto para o modelo de entidade em relacionamento, que é o JPA, né, a especificação JPA, com a implementação do Hibernate, tá? Esse cara aqui, esse objeto que eu criei aqui, ó, eu criei os atributos privados. Então, a gente agora também precisa aplicar os conceitos da orientação objeto, né? Que uma classe ela deve ser encapsulada. Para ser encapsulada, os atributos têm que ser privados, eu já defini como privado aqui, e depois disso eu posso criar também os objetos getters and setters, tá? Os getters e sets representam o encapsulamento do meu objeto, ou seja, eu estou criando mecanismos para acessar os comportamentos das minhas classes através de métodos, porém meus atributos são privados, tá? Então isso aqui é um comportamento padrão que vocês vão ter daqui para frente, né?
toda classe que vocês vão fazer será encapsulada, então vocês vão criar atributos privados, vão mapear e depois gerar os getSets, ok? Beleza. Fiz esse primeiro passo de mapeamento. Agora nós precisamos terminar a configuração do Hibernate aqui no nosso projeto, porque a gente só fez a configuração do banco de dados. Agora a gente precisa fazer algumas configurações que são pertinentes ao JPA, ao Hibernate, para fazer o nosso projeto aqui funcionar, tá? Então, para as configurações do Hibernate, nós vamos abrir o nosso arquivo de configuração, que é o nosso Application Properties, certo? E vamos inserir algumas configurações aqui. A primeira delas é o que a gente chama de dialeto, tá? O que seria o dialeto? Seria como eu indico para o Hibernate qual língua que ele vai ter que falar, de qual banco de dados. Então, eu posso definir aqui, ó, spring.jpa, database, plataforma, tá? E aqui, ó, como a gente está usando Postgres, eu vou botar org.hibernate.dialect.PostgreSQL dialect. Se você está fazendo esse projeto usando MySQL, você vai ter que resgatar o dialeto do MySQL. Se você está fazendo em Oracle, vai ter que resgatar o dialeto do Oracle. Para cada banco, exige uma parametrização diferente aqui, tá bom? Depois disso, eu vou criar um mecanismo aqui, ó, que é o Spring, um outro parâmetro, que é o Spring.jpa Hibernate DDL Auto. Esse mecanismo aqui, quando eu crio aqui uma opção Create, ou pode ser Create Drop também, tanto faz. Esse parâmetro, toda vez que eu iniciar o Hibernate, ele vai criar as minhas tabelas conforme as minhas anotações, certo? Então, eu tenho várias opções. Tem Create Drop, que eu crio quando inicio e apaga tudo quando finaliza. Eu tenho Update, ou eu tenho para não fazer nada, tá? Tem essas opções aqui. Validate, para ver se o que está cadastrado no banco está de acordo com o meu mapeamento, tá? Mas, a princípio, a gente pode criar aqui um Create Drop, tá? Porque como nós vamos mudar muitas coisas, então é interessante que a gente crie e, ao finalizar o Hibernate, a gente exclua para a gente conseguir fazer esse mecanismo aqui de atualização da base de dados, tá bom? Outro comando interessante é que eu posso botar para o próprio Hibernate escrever ali no console do Spring o comando que eles estão executando. Então, eu posso botar aqui Spring JPA show SQL true para ele escrever o comando na tela. Tem mais uma opção aqui. Tem mais opções, mas eu primeiro vou rodar com vocês essas configurações aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu rodar agora essa aplicação, ele vai iniciar o projeto e ele vai lá na base de dados criar a tabela. Ó. Então, ó, ele já está dando os comandos do Hibernate aqui. Ó. Ele vai dropar a tabela se existir e ele vai criar. Ó. Então, ele já deu um Create Table NPL usuário lá na minha base. Então, vejam, eu não tenho que manipular nada do banco de dados. Eu tendo as anotações do Hibernate, ele automaticamente preenche lá no Postgres. Eu vou abrir o banco para mostrar para vocês. Só um minuto. Então, pessoal, abri o banco de dados aqui, ó. E se nós formos ver aqui, ó, a minha tabela projeto, esquemas public e tables, vamos ver a tabela. Ó, ele acabou que criou a tabela NPL usuário aqui. Se eu der um select aqui para a gente ver os campos, vejam só o que ele criou aqui. Deixa eu executar esse comando. Então ele criou aqui, ó, um campo ID, um campo e-mail, login, nome, senha. Reparem que o nome do atributo foi o nome da coluna que ele jogou aqui. Então, se eu quisesse não usar o mesmo nome do atributo, eu poderia também, lá naquele @column, botar o nome da coluna e forçar um nome diferente. Então, existem uma série de anotações que a gente pode trabalhar ali, mas nós vamos aprender isso com calma, não vamos tentar ver tudo nesse vídeo, tá? Então, a ideia é o seguinte, para esse vídeo, qual é o objetivo que vocês têm que fazer aí na máquina de vocês para continuar aqui o projeto? Vocês vão ter que
criar a classe usuário, mapear esses caras aqui, preencher essas configurações do Hibernate e botar o Spring Boot para rodar. Pode ser que vá dar um erro aqui ao inicializar. Então quer dizer que algum dos passos que eu passei para vocês ali está com problema. Então vocês voltem até funcionar. Então assim, não continue para o próximo vídeo sem fazer isso aqui funcionar. Isso aqui é requisito básico. Se deu algum problema aqui na hora de criar e tal, deixa um comentário que eu ajudo vocês, tá? E se deu certo, também fala, ó, tudo certo, vamos para a próxima, que daí eu tô recebendo feedback de vocês e vou gravando o vídeo, talvez um pouco mais rápido, um pouco mais lento, dependendo aí da demanda que vai surgindo, que vocês vão fazendo o curso aí comigo, tá bom, pessoal? Mas isso aí seria o conceito de JPA em Hibernate e mapeamento da classe usuário, né? O começo de tudo, tá bom? Continuamos os próximos assuntos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.